Qual a história mais assustadora que você sabe que 100% verdadeira? Meu pai e alguns amigos se embebedaram e foram dar uma volta em algumas estradas secundárias e iam tão rápido quanto o caminhão ia quando os adolescentes. Meu pai estava um pouco menos bêbado que os outros e acabou exigindo que o deixassem sair. Eles encostaram e ela e uma outra garota saíram. Ela e a garota começaram a caminhar para a cidade enquanto os outros três saíam na direção oposta. Bem menos de 1 quilômetro acima da estrada de onde eles saíram, uma curva extremamente afiada, a qual eles erraram e bateram em uma árvore que chegava bem perto dos 3 dígitos, milhas por hora. 2 deles morreram no impacto e a única razão pela qual o terceiro sobreviveu foi por terem caído em frente a uma casa onde moravam 2 médicos. O sobrevivente ficou paralisado e perdeu a perna e parte do braço e ficou no hospital por 8 meses antes de morrer. Isto foi nos anos 60. Então o atendimento médico não era o que hoje. Quando recebi minha primeira licença, meu pai me levou para aquela esquina para explicar a importância de uma condução segura. Isso me deu arrepios sobre o quanto ele estava perto de estar no caminhão. Ele disse que o pai do motorista conseguiu que o que restava do caminhão ficasse pendurado no centro da cidade por meses depois para ser um aviso a todos. Isso aterrorizante. Perdi uma situação como esta anos atrás. Estava saindo com um amigo nos bares e saímos para voltar sua casa para fumar um pouco e jogar videogame. Seu companheiro de quarto chega do trabalho. Ele era barman, e nós diz que está indo para os bares e pergunta se queremos ir. Ele vai dirigir. Nós vamos e voltamos, mas acabamos decidindo ficar dentro. Acontece que o companheiro tinha bebido muito no trabalho, mas não conseguimos perceber. Ele acabou tirando seu jipe de um viaduto e deixando cair mais de 20 pés. As costas inteiras de seu jipe, onde eu estaria sentado, foram esmagadas no banco de trás do banco da frente. A barra de rolagem foi esmagada para o lado do passageiro. Buddy acabou sofrendo lesões cerebrais graves e passou os anos seguintes aprendendo a andar e falar novamente. Ela ainda está bem distante e muito diferente do que costumava ser. Meu outro amigo e eu chegamos muito perto de um destino semelhante ou pior. Disse isto aqui antes, mas mais uma vez, meu amigo tinha um vizinho que era um mecânico aposentado. Eles viviam em algumas propriedades com grandes gramados frontais e longos caminhos de acesso. Seu vizinho tinha um par de carros abandonados estacionados perto de sua garagem, dos quais ele tirava peças ocasionalmente. Este vizinho começou a ouvir ruídos enquanto estava sentado em sua sala de estar, vindo de seu jardim da frente. Toda vez que ele ia até a janela, não havia nada lá. Ele assumiu que era um guaxinim ou um coiote ou o que quer que fosse. Ele continuava ouvindo o barulho para ir lá fora dar uma olhada, mas não encontrava nada. Ele colocava armadilhas para fora e ocasionalmente apanhava algo, mas o barulho persistia. Logo, ele começou a afirmar que estava ouvindo vozes vindas do pátio da frente, como sussurros. Ele ia lá fora e olhava ao redor do perímetro de sua propriedade, mas não encontrava nada. Era persistente. Então ele tinha começado a chamar a polícia. Toda vez que a polícia vinha e olhava ao redor e não encontrava nada, então eles lhe disseram que ele precisava parar de chamá-los para isso, e talvez conseguir uma câmera de segurança ou o que quer que fosse. Então este cara pensou que estava perdendo a cabeça. Uma noite de verão ele não conseguia dormir, então ele foi para o pátio dos fundos para fumar um cigarro. De repente, ele ouviu vozes vindas da frente de sua casa. Ele colocou seu charuto para fora e esgueirou-se para frente e chegou bem a tempo de ver as portas de sua van de conversão abandonada silenciosamente fechada. Ele correu de volta para o quintal e entrou em sua casa e chamou a polícia para contar-lhes o que tinha visto. A polícia chegou e se aproximou fria, sem luzes, íris. E quando se aproximaram da van, as portas se abriram e um monte de gente correu para fora em todas as direções. Ao revistar a van, a polícia encontrou seringas e parafernália e determinou que as pessoas estavam atirando lá dentro. O chefe do meu amigo comprou um Audi A4 conversível, quando eles eram novos e interessantes. Um dos pontos de discussão foram os arcos de rolo pop-up que estavam escondidos, a menos que você os enrolasse. Alguns meses depois de comprá-lo, ele conseguiu testar esses arcos de rolo, pois perdeu o controle e deslizou por um banco íngreme a cerca de 10 metros de profundidade. Os aros de rolo fizeram seu trabalho e ele sobreviveu com apenas cortês e arranhões dos arbustos pelos quais havia arado. O carro acabou subindo na direção certa e ele saiu. Voltou a subir o banco até a berma da estrada. Depois pegou o telefone para a polícia para relatar o acidente. Enquanto ele estava ali, um motorista de um carro que tinha visto o acidente veio até lá para falar com ele. Aproximando-se por trás do outro motorista,
Perguntou se ela estava bem. O chefe do meu amigo se virou para responder e caiu morto. Seu pescoço havia sido fraturado, mas estava inteiro até que ele virou a cabeça, quando ela cortou sua medula espinhal. Antes de meu pai morrer, Ellie me contou uma vez uma história de quando estava no Vietnã nos anos 60. Ellie me contou sobre uma missão onde ele e um outro americano com 5 grevistas do CIDG, aldeões vietnamitas do sul viraram caças, foram encarregados de colocar sensores sísmicos no solo ao longo de uma rede de trilhas nas profundezas da selva. Ellie disse que eles estavam cerca de 2 dias dentro da missão quando Ellie e 2 dos grevistas se separaram do grupo principal para ir assistir um cruzamento de trilhas próximo. Ellie disse que a selva estava bem bonita naquele dia. Apenas os sons de pássaros e insetos e um macaco ocasional. Ellie disse que eles estavam observando o cruzamento da trilha por cerca de 3 ou 4 horas e estavam decidindo se iria mais para baixo da trilha ou se voltariam para trás e se ligariam ao resto da patrulha. Antes de deixar a cobertura do mato, meu pai disse que verificou a trilha à frente deles uma última vez e preparou seus homens para se moverem. Agora que a história fica interessante, Ellie contou esta parte com absoluta seriedade. Ellie disse que quando começou a sair para a trilha, Ellie viu um soldado de cavalaria Black Union de pele clara em equipamento de batalha completo ao lado da trilha, apenas tímido do cruzamento. Meu pai disse que o soldado da União tinha 2 pistolas, um rifle Spencer e um taco curto e curvo no quadril. Enquanto meu pai tentava processar o que via, o soldado olhou diretamente para ele e sorriu. Então o soldado colocou lentamente um dedo nos lábios como se fosse para dizer-lhe para ficar em silêncio e depois fez meu pai recuar da trilha. Meu pai disse que sinalizou para que seus homens permanecessem escondidos e lembrou que, ao escorregar de volta para a selva em um lado da trilha, o soldado da União fez o mesmo do seu lado da trilha. Menos de 10 segundos depois, Ellie disse que o elemento principal de um grupo de NVA North Vietnamese Army Soldier, soldados do exército do Vietnã do Norte, caminhou em direção ao cruzamento da trilha a cerca de 30 pés de distância. Meu pai estimou que o grupo era composto de cerca de 70 a 80 soldados equipados com espingardas automáticas, metralhadoras leves e lança-granadas propulsadas por foguetes. Ellie não tem dúvidas de que toda sua equipe teria sido dizimada no local. Ellie disse que assim que os soldados inimigos passassem, Ellie e sua equipe batiam os pés para fora dali o mais rápido e silenciosamente que podiam e se juntavam ao resto da patrulha. Ellie relatou aos soldados inimigos que sua equipe havia encontrado, mas decidiu não dizer nada sobre o soldado que havia visto. Meu pai guardou este segredo por muitos anos. Só me contou pouco antes de Ellie passar e antes só contou à avó no leito de morte dela nos anos 70. Ellie disse quando contou à avó. Ela sorriu e sem abrir os olhos lhe disse: "Você viu o velho Tom Vermelho?" Tom era meu bisavô. Ellie era um homem meio negro meio livre de riachos que foi escoteiro do exército da União durante a Guerra Civil e mais tarde serviu com a cavalaria dos Estados Unidos da América no Oeste americano. Ellie era conhecido por carregar 2 pistolas, uma espingarda Spencer e um clube de guerra de creque para a batalha. Um grupo de meninas do meu grupo de amigos decidiu passar uma noite fora e acabou no clube gay local. Não me lembro por que não foi, mas estou meio feliz por não ter ido. Mas também gostaria de ter estado para poder ter ajudado. De qualquer forma, eles notaram uma garota na pista de dança que parecia super deslocada. Ela tinha calças de treino e uma camiseta vestida e não estava usando maquiagem e tinha o cabelo em rabo de cavalo. Ela também tinha uma mochila vestida. Basicamente, exatamente o oposto do traje típico do clube. Não era nada o que alguém costumava usar neste lugar. Eles disseram que ela também parecia muito atordoada. Mais importante, havia um homem muito grande agarrando-a e moendo-a e ela estava ali parada, deixando que isso acontecesse. Um de meus amigos tentou se aproximar dela para perguntar se ela estava bem, mas o cara falou por ela e insistiu que ele era seu namorado e que ela tinha bebido demais, mas que ela estava bem. Todos estavam desconfiados, mas naquele momento não havia muito mais que eles pudessem fazer. Então eles apenas ficavam de olho neles dois. Eventualmente o rapaz deixou a pista de dança para ir ao bar e meu amigo conseguiu falar com essa garota novamente. Ela disse que estava extremamente fora do bar e que parecia mais provável que ela tivesse sido drogada do que apenas bêbada. A garota conseguiu transmitir que não conhecia o homem com quem estava e que queria sair. Então minha amiga agarrou e saiu, mas não antes que este cara voltasse. Ela imediatamente se passou, entrou na cara da minha amiga e começou a gritar com ela. Ele chegou a um ponto em que acabou balançando na minha amiga que mal se esquivava do soco. Felizmente, outra pessoa tinha ido encontrado um segurança e conseguiu evitar que esse cara magoasse alguém,
O que significava que meus amigos e a garota podiam sair em segurança. Ela ainda estava super confusa quando eles saíram para que ninguém conseguisse tirar a história completa dela. Mas ela disse que o cara tinha seguido pela cidade o dia todo. A parte realmente assustadora é que o pessoal do bar não podia tecnicamente fazer nada além de expulsar o cara depois que meus amigos tinham saído. Um deles chamou a polícia e lhes deu uma descrição do cara. Mas eles disseram que não podiam fazer muito mais do que estar atentos a ela. Portanto, provável que ela ainda esteja por aí em algum lugar e possa fazer isso novamente. No final dos anos 50, a União Soviética liderou uma campanha para convencer a Organização Mundial da Saúde de que a varíola poderia ser erradicada. A varíola é uma doença altamente contagiosa específica dos seres humanos. Até onde sabemos, nenhuma outra espécie na Terra pode pegar ou carregar a varíola. Em 1977, o último caso de varíola foi identificado e erradicado. A doença foi erradicada, entretanto, em vez de destruir as amostras genéticas finais da doença, as superpotências da Guerra Fria decidiram armazená-la. Algumas foram para a União Soviética e outras para os Centros de Controle de Doenças em Atlanta, Geórgia. Os soviéticos iniciaram um programa de armamento. Isto significa que eles tentaram fazer uma linhagem mais forte, mais contagiosa, mais letal da varíola. Eles tentaram cruzá-la com outras doenças como o ébola, criando doenças totalmente artificiais de quimera. Eles cultivavam a varíola no laboratório pela tonelada e a mantinham carregada, pronta para ser disparada em mísseis para os Estados Unidos. Mas não um míssil que assustador. Uma única ampola de vidro do material, esmagada contra a parede de uma estação de metrô em Nova York ou Chicago ou Tóquio, poderia desencadear um surto global. Muito poucas pessoas vivas hoje foram vacinadas contra a varíola e há poucas doses de vacina disponíveis. No caso de um surto, nossa capacidade de fabricar vacinas seria rapidamente superada. Se a pessoa errada pegasse avião e a ponte de varíola soviética, bilhões de pessoas poderiam morrer. As armas nucleares já são ruins o suficiente, mas elas, pelo menos, exigem uma guerra geral para que a civilização humana acabe. Uma arma biológica de varíola não exige uma guerra, apenas uma falha de segurança. 100% verdade como aconteceu comigo. Provavelmente mais assustador do que assustador. Vou deixar você ser o juiz. Muitos anos atrás, antes de haver telefones celulares, tínhamos estas coisas chamadas pageiros amarrados aos nossos quadris. Alguém o chamava com seu número de telefone e você os chamava de volta quando chegava um telefone. Como um técnico de chamada que trabalhava no campo de audiovisual, meu pager ficava desligado o tempo todo. Como a maioria das pessoas que usavam pagers, nossos clientes sabiam que se você seguisse o seu número com o 911, isso indicaria ao técnico para parar o que eles estavam fazendo e ligar imediatamente. Embora eu estivesse sempre ocupado, raramente, sequer alguma vez recebi o 911. Uma tarde viajando de Orlando para São Petersburgo via Interstate 4, meu pager sai com um número que não reconheço, seguido pelo 911. Encontro a primeira saída e encosto em uma pequena parada de caminhão procurando um lugar fora de Plant City, para usar o telefone público. Isto leva talvez 3 minutos, no máximo. Entro, peço alguns trocos e vou até a parede onde há 4 telefones públicos para escolher. Introduzo minha moeda e marco o número exibido em meu pager de confiança. Ele toca em, e toca em 8 e toca em 8 e toca em 8 e toca. Estou pensando para mim mesmo WTF. Quem me chamaria com o 911 e não atenderia seu telefone? Só então que eu noto outro som de campainha além do que está em meu ouvido. Puxo o aparelho do meu ouvido e 2 telefones na parede. Outro telefone público está tocando, mas com uma chamada recebida. Desligo meu aparelho e o toque para no outro telefone. Passo alguns passos, pego o aparelho e olho para o número do telefone impresso acima dos botões. Olho para o número do meu pager. Olho para o número do telefone. Olho novamente para o número do meu pager. Olho para o telefone again, exceto pelo 911 que são idênticos. Perco o fôlego por um segundo e depois dirijo-me garota no balcão e pergunto se ela viu alguém usar o telefone público. Ela disse que eu era a única pessoa na loja na última hora. O episódio todo provavelmente levou 15 minutos. Mas cara, eu fiquei assustado. O cabelo na parte de trás do meu pescoço estava em pé e eu só queria sair dali. Desci cerca de 10 milhas pela rodovia e encontrei uma cena que parecia uma bomba explodiu. 4 carros empilhados envolvendo um reboque de trator transportando uma carga de aço que tinha se soltado. Tropas estaduais e paramédicos acabando de chegar. Encostei ao lado e ajudei o melhor que pude.
Mas tudo estava praticamente acabado quando começou. Não tenho ideia por que recebi aquela página ou de quem ou o que, mas estou convencido de que se não tivesse feito, não estaria vivo para escrever isto hoje.